Hoje a gente veio aqui dar 5 dicas de séries distópicas para assistir em diversos serviços de streaming. Esse é um assunto que a gente sempre tá falando por aqui, a gente já fez análises de diversas séries, de Westworld, Expresso do Amanhã, The Handmaid's Tale, que é um grande sucesso aqui do canal, então a gente fez um compilado aqui, se você é uma pessoa que gosta desse tipo de série, então continua aí. We will change forever. Distopia é um assunto que ganhou muito mais notoriedade recentemente por conta de alguns acontecimentos, não só aqui no Brasil com a eleição de Jair Bolsonaro, infelizmente, mas também no mundo, né? A gente tem o Erdogan lá na Turquia, tem o Donald Trump, tem algumas situações aí em alguns países que lembram realidades distópicas. Aqui no Brasil, principalmente, a gente tem a impressão de que a gente está vivendo a distopia no dia a dia, né? Para muita gente, a distopia já era uma realidade, ela só se alastrou para outras parcelas da sociedade brasileira. Se a gente pensar como a população negra é tratada, por exemplo, é quase uma situação distópica, é uma situação de um Estado brutal que os trata com violência desde muitos anos. Assim como a população indígena também, né? Que sofreu o primeiro genocídio aqui no nosso continente. Para eles também é uma situação distópica se a gente for usar essa lógica de que a distopia é um lugar ruim, né? A antítese da utopia como foi conceituada pelo Thomas More, lá em sei lá quanto, muito tempo, né? Pois é. Muito. Que é essa sociedade idealizada, né? Em que tudo dá certo, tá tudo funcionando perfeitamente, mas a gente tem que lembrar que se a sociedade tá idealizada para alguém, para outros alguém pode ser que ela não seja tão ideal assim. Então esses conceitos andam meio que de mão dadas, né? Better never means better for everyone. Isso é uma coisa interessante de perceber nessas histórias distópicas na literatura, que veio para o cinema e hoje está em muito alta na televisão, que sempre quando a gente vai observar essas sociedades distópicas, tem alguém ali que está tirando um belo proveito. Para algumas pessoas, não é uma distopia. This country has never been more magnificent. Uma minissérie da HBO de 2019, Years and Years, que é uma minissérie que fala de muitos assuntos muito próximos à nossa realidade atual. Ela acompanha 15 anos da história de uma família que é bastante diversa, que tem ideais políticos muito diferentes, e a gente vai ver as repercussões desses ideais e de vários acontecimentos na vida dessa família. A série coloca uma lupa em questões que estão batendo a nossa porta, que às vezes a gente se esquece que existem, e parece que agora com a pandemia essas realidades ainda estão mais afloradas e toca muito, é um pouco desesperador assistir a essa série. São temas como migração, trabalho e as relações trabalhistas, né, neste mundo cada vez mais digital, em que a gente chama motorista no aplicativo, pede comida por aplicativo, o impacto disso na classe trabalhadora. Fala sobre guerra, sobre um declínio na economia e quais são essas consequências para a população. E mostra a ascensão de uma fascista ao poder, desde o trabalho de base que ela vai fazendo, se aproveitando dessa situação em que a sociedade está precarizada por conta de um sistema que é muito maior e mais opressor. Então ela se aproveita de tudo isso com um discurso muito apelativo, qualquer semelhança com a realidade não é mera coincidência, né? Ela é baseada claramente em personagens desse tipo, né? Como um Bolsonaro da vida. E aí ela ascende ao poder e instaura praticamente uma ditadura. Praticamente não, instaura uma ditadura. You girls will serve the leaders and their barren wives. You will bear children for them. A segunda indicação é a nossa campeã de audiência aqui no canal, uma série que a gente ama analisar, ama criticar. Vamos acompanhar a 4ª temporada também, que vai sair agora no finalzinho de abril. The Handmaid's Tale, o Conto da Aia, criada a partir da obra de Margaret Atwood, lá de 1985, que mostra como que um conjunto de fatores que dão errado acaba contribuindo para a criação de uma sociedade em que as liberdades das mulheres são caçadas e aí tudo começa a degringolar. Fatores ambientais e fatores sociais, políticos, econômicos. Essa é uma história muito interessante que lá em 1985 fez bastante sucesso, ficou muito em alta e aí retornou agora em 2017 com a primeira temporada da série, que
por coincidência ou não, foi quando Donald Trump foi eleito nos Estados Unidos. Então, as mulheres foram vendo os seus direitos sendo ameaçados e atacados por um governo ultraconservador de direita, e a série fez total sentido naquele momento, ainda faz muito sentido. O livro gerou também um filme lá em 1990, a gente já até falou desse filme aqui, a gente assistiu, tem um videozinho sobre ele. Eu gosto de Handmaids porque ela associa esses fatores todos como um grande complexo, né? E às vezes o fator ambiental da série é deixado de lado, né? A gente mesmo toca pouco nesse assunto quando a gente analisa, né? Tudo começa quando o planeta começa a não aguentar mais tanta poluição e isso começa a afetar a vida em sociedade. Aí entram regimes fascistas também, né? São regimes de ultradireita que não tem nada a ver com a liberdade do ser humano. Existe uma crise na fertilidade e isso começa a justificar o que é feito com as mulheres. A Margaret Atwood é uma grande ambientalista, ela está desde muito tempo já pensando nisso, e esse é o mote principal de The Handmaid's Tale, porque realmente, como você falou, às vezes é um pouco esquecido e faz total sentido também com o que a gente está vivendo agora. What do you see when you look at this train? I see a fortress to class. A terceira indicação também vem de um desastre natural que acaba desencadeando uma série de acontecimentos que levam a uma sociedade distópica. O Expresso da Manhã, que é baseado na graphic novel homônima do Michel Loeb. Jacques Loeb. Jacques Loeb. Michel Loeb é um escritor brasileiro, nada a ver. É burro, cara, que loucura. Os quadrinhos já tiveram uma adaptação cinematográfica pelo Bong Joon-ho, que é muito boa, é excelente, tá na Netflix pra assistir, tá na Amazon Prime. Tava no Prime, não tenho certeza. E a série tá na Netflix, inclusive tá rolando a segunda temporada, já rolou na verdade, né? A gente não acompanhou a segunda, mas acompanhamos a primeira, tem análise da primeira temporada inteira aqui. Tem que, inclusive, deixar isso bem claro, porque tem gente achando que a gente tava comentando da segunda. Não, a gente só fez a primeira temporada. É uma história muito louca. Os únicos sobreviventes de uma terra congelada vivem em um trem que fica dando voltas no planeta. O planeta tá congelado porque ele começou a aquecer e aí os bilionários tiveram a ideia aí mirabolante e congelaram o planeta e mataram a população. Tem uma pegada muito forte de luta de classes, inclusive a série da Netflix veio com uma estampa luta de classes, porque literalmente ali no trem existem as classes mais privilegiadas que estão na ponta do trem e as classes que são totalmente jogadas às traças que estão no rabo do trem. As pessoas que estão no fundo entraram no trem sem pagar e sofrem as maiores barbaridades que vocês podem imaginar. O grande lance é, os bilionários fizeram uma puta de uma cagada, daí eles depois resolveram essa cagada pra eles mesmos, criando o trem que vai ficar andando, né, ao redor do mundo. E eles simplesmente falaram, foda-se o resto da população, quem não tiver dinheiro pra pagar o ingresso pra entrar, vai ficar de fora e vai morrer congelado mesmo, e é isso aí, a vida que segue. Inclusive tem os trabalhadores que trabalham pelos interesses das classes privilegiadas e eles se lascam também. Essa série é boa pra quem defende bilionários. Se você defende bilionários, isso vai acontecer. Se o planeta entrar numa catástrofe generalizada, você vai se fuder junto com todo mundo, junto com a gente. Os caras não vão te pôr na nave que vai pra Lua pra salvar a humanidade, sacou? Pra Marte, sei lá, pra onde é que eles vão, né? Onde que o Elon Musk tá pensando em colonizar, enfim. É muito interessante de observar nessas séries e no Expresso do Amanhã é muito forte a questão da resistência, a questão de pessoas que estão unidas e lutando contra esses regimes, essas opressões criadas pelos regimes dos mundos distópicos, né? Isso talvez seja uma das explicações da gente gostar tanto de assistir a esse tipo de série, é de se sentir motivado, de ver que essas pessoas estão sobrevivendo a situações horríveis, a gente compara a nossa situação com a delas e dá uma certa esperança, cria um ponto de esperança dentro da gente. Acho que isso explica um pouquinho o gosto por essas histórias. Eu, particularmente, gosto de ver série distópica pra ver como tudo é cagado e como que a gente vive num país, num mundo, num país também que é muito zoado. A galera que domina a economia mundial e, por consequência, a política mundial, ela tá se lascando, tá se lixando pro resto do mundo. E é isso aí. Se houver uma catástrofe de qualquer tipo, social, política, econômica, ambiental, ou uma confluência de todos esses fatores, a gente vai ser os primeiros a ser descartados, né? Você gosta da denúncia, então? Eu vejo só pra falar assim, porra, é igualzinha lá, a gente lá se fudendo. Y la aparición de nuevos virus que ha colapsado los hospitales desafía nuestro conocimiento médico. A quarta
indicação, agora a gente saiu um pouco aí de Estados Unidos, vamos para Espanha, uma série espanhola que tá na Netflix, de 2020, Zona de Separação. Essa aí vai por sua conta e risco, que a gente às vezes achou bem legal, às vezes deu umas risadas. Tá mais pela novidade, assim, do que, né? Porque primeiro que não acrescenta muita novidade, né? Ela é uma série nova, mas que não apresenta muita novidade. A Espanha se transformou na Nova Espanha, com um regime que se parece muito com o nazismo, inclusive a indumentária, né, dos integrantes do governo evoca aquelas indumentárias nazistas, em que as liberdades também foram banidas, as pessoas vivem concentradas em locais, em territórios, de acordo com as suas posses. Basicamente é isso. Então tem lá um setor que é dos ricaços e das integrantes do governo, e tem o setor da galera da população. Ele traz questões muito próximas, como questões migratórias, como inclusive questões de pandemia, de vírus, pode ser um gatilho. Eu acho até que traz uma proximidade com narrativas que a gente está acostumado. Até comentei com você que era uma coisa meio latina, a questão da família, porque a gente... É porque ela bebe no melodrama, né? Sim, a gente acompanha a história de uma família específica em que acontecem algumas reviravoltas que a gente tá acostumado nos melodramas, né? A gente não vai falar muito para não dar nenhum spoiler, mas traz essa proximidade das histórias. Pra encerrar, a quinta indicação é uma série que eu só vi a primeira temporada até hoje. Eu fico o tempo inteiro falando, eu tenho que terminar de ver, tenho que terminar de ver, tenho que terminar de ver, porque eu li o livro é espetacular, é maravilhoso, que é O Homem do Castelo Alto, baseado na obra homônima do Philip K. Dick, a série que tá na Amazon Prime. Imagina só se o nazismo tivesse vencido a guerra. Esse é o plot principal dessa série. O bacana de O Homem do Castelo Alto é que ela é uma distopia a partir de um passado bem real. Geralmente as distopias são feitas sempre no futuro, imaginando coisas muito mirabolantes e, enfim, tecnologia de ponta e como que isso afeta as relações sociais e políticas e econômicas e tudo mais. E O Homem do Castelo Alto não, ela é uma distopia feita a partir de um evento muito concreto do passado, que é a Segunda Guerra Mundial, com a vitória do nazismo e do imperialismo japonês. Então, em vez do mundo se dividir entre Estados Unidos e União Soviética na época da Guerra Fria, e né, toda essa coalizão do mundo ocidental, globalizado, o norte super rico, contra a União Soviética, os comunistas malvadões e tudo mais, o mundo se divide agora entre os japoneses e os alemães, e eles que dominam a geopolítica mundial, e aí é toda uma nova sorte de relações, de opressões, é sensacional, é uma série muito massa. Now we have a better world. É interessante pensar essa relação, né, do audiovisual com a literatura, que foi como nasceu a corrente distópica, o gênero distópico nasce na literatura e hoje em dia existe uma diversidade, existe muita coisa também no audiovisual. A literatura é a criadora e o audiovisual dá um boost, dá uma força para que as pessoas se interessem, vão buscar esses livros que são até um pouco mais antigos, como, por exemplo, o Conto da Aia, que está lá em 85. Em 2019, o primeiro livro considerado definitivamente distópico fez 100 anos, então não é uma coisa tão antiga. Por sinal, é um livro soviético do Yevgeny Zamyatin. Nossa, é o nosso. Nossa é o nome do filme. Livro. E é isso, essas são as nossas dicas, espero que vocês tenham curtido. Conta pra gente se você já assiste a essa série, se alguma foi novidade, conta se assistir, vamos continuar conversando aqui. Se você também tiver uma indicação de uma série que é imperdível, distópica, dê aqui, porque a gente quer assistir. Se você gostou desse conteúdo, se inscreva aqui no canal, que a gente vai continuar discutindo aqui temas distópicos, que é algo que nos interessa muito. E é isso. Tchau, até o próximo vídeo. Tchau.